Boa noite a todos. O tema de hoje é judaísmo versus cristianismo. Em primeiro lugar, vale ressaltar o respeito a todas as crenças e suas convicções de fé. Foi na plena contemplação de muitos movimentos de cunho pentecostal e neopentecostal, a adesão de artefatos, bem como vestimentas de cunho judaico. Uma inovação, por assim dizer, pois até algumas décadas atrás, tal ação era inexistente. Pois o cristianismo e o judaísmo, ainda que historicamente ligados pelo seu fundador, são convicções autônomas e, por conta disto, independentes. Entretanto, é visível, em várias instituições evangélicas, artefatos, bem como vestimentas. E como último, um templo que remota ao judaísmo. Haver uma fusão entre as duas é contraditório aos escritos apostólicos, bem como o trabalho intenso da divindade em subtrair o cristianismo das sombras do judaísmo. Tal ação remete à desvalorização do Novo Testamento, que é a regra de fé, das práticas litúrgicas, bem como conjunto doutrinário da Igreja. A fim de compreender melhor a ação direta de Deus para retirar o Evangelho da sombra do judaísmo, se faz necessário conhecer a ação de alguns personagens, bem como suas posturas. Os primeiros registros da Igreja são narrados por Lucas, e os versículos 10 e 15, eles trazem a ideia da subtração da igreja para que ela não se tornasse uma mera seita do judaísmo. Na igreja havia personagens de extrema importância e entre eles o mais relevante seria Pedro. Pedro ainda tinha uma certa resistência no que diz respeito à entrada de gentios à igreja e como essa entrada seria em relação aos ritos mosaicos, em relação a tudo aquilo que fazia parte do judaísmo. Paulo já tinha um outro pensamento. E num determinado momento crucial da história da igreja, Deus resolve agir. Pedro estava em Jope e um pouco distante dele havia um centurião romano, um homem piedoso, temente, um homem caridoso, chamado Cornélio. E numa determinada hora apareceu um anjo para Cornélio e relatou a ele tudo aquilo que ele fazia, que suas orações eram vistas, que a sua caridade foi contemplada por Deus e que ele enviasse alguns homens a Jope, atrás de Pedro, que este Pedro lhe revelaria algo muito mais intenso. Nesse mesmo momento, Pedro estava em uma casa e de repente ele teve uma visão. Desceu do céu um grande lençol com vários animais que eram proibidos pela lei que se fossem mortos e comidos. E a voz disse para Pedro: mata e come. E Pedro retrucou: de forma alguma, pois nunca comi nada comum, o imundo. E a voz falou para Pedro 3 vezes e sumiu. E Pedro ficou pensando sobre aquele assunto. Chegaram aqueles homens por ordem de Cornélio, chamando por Pedro, relataram a Pedro a situação, e Pedro foi com eles. Quando Pedro estava se aproximando e Cornélio o viu, em sua simplicidade Cornélio correu e se prostrou perante Pedro, o qual mandou que se levantasse, dizendo que era homem sujeito às mesmas paixões. Antes de entrar, Pedro ainda reluta e diz que não era comum para um judeu entrar em uma residência de um gentil e comer com eles. Contudo, Pedro entra e pergunta para Cornélio qual seria a situação. Então Cornélio lhe repassa tudo aquilo que aconteceu, que o anjo apareceu, que o anjo disse sobre as coisas que ele fazia
e que Pedro fosse mandar chamar Pedro, para que Pedro falasse algo muito mais intenso para ele. Então Pedro começa a pregar acerca de Cristo, sua obra, seu ministério. E as palavras estando ainda na boca de Pedro, o Espírito de Deus batiza Cornélio, toda a sua família e todas as pessoas que ele havia convidado. E Pedro fica pasmo com aquilo e olha para aqueles que o acompanharam para sua comitiva e diz: como negaremos batismo de água àqueles o qual o batismo no Espírito Santo foi dado? Uma barreira muito importante foi quebrada. Neste mesmo período, Paulo retorna da sua primeira viagem missionária e descobre que alguns cristãos judeus começaram a incitar os gentios que eles deveriam se circuncidar. A partir do momento que eles fossem circuncidados, eles teriam que seguir todos os ritos e toda a lei. E Paulo acha aquilo extremamente errado. Então Paulo vai a Jerusalém e é formado o primeiro concílio. Pedro então expõe todo o testemunho que ele tem em relação a Cornélio, a um gentil que foi batizado no Espírito de Deus, sem sequer ainda ter aceitado, e sem ter se circuncidado, sem passar pelos ritos da lei. Todos se calam. Então Paulo apresenta então a sua postura em relação a essa mesma situação. E ouvindo Pedro e Paulo, Tiago então profere a decisão final. O primeiro registro da igreja foi efetuado naquele momento, onde Tiago diz que era para ser escrito aos irmãos gentios que não havia necessidade de se circuncidarem e por conta disto de seguirem os ritos da lei, mas antes que observassem algumas coisas. Essa ação direta de Deus na vida de Paulo, de Pedro e de Cornélio tirou o cristianismo da sombra do judaísmo. Porque se não tivesse havido a interferência da parte de Deus e Pedro defendesse a circuncisão e Paulo não defendesse, haveria uma ruptura na igreja e logo haveriam dois evangelhos. Um efetuado por Paulo para os gentios e outro por Pedro para os judeus ou os gentios que decidissem se circuncidar e ficar à margem da lei. Naquele momento, o cristianismo saiu definitivamente das sombras do judaísmo para nunca mais voltar. E é por conta de toda esta ação e da reforma e do movimento pentecostal e neopentecostal que me pasmo ao ver tais adornos e vestimentas, bem como construções de teor judaico no seio do cristianismo, o qual tem a cada dia aderido de forma mais intensa e perdido em grande parte a sua identidade. Ora, judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. São autônomos e independentes entre si. Eu sou Timóteo. Obrigado.